Discernimento espiritual é a capacidade de compreender a diferença entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, o divino e o enganoso. Ele não é apenas uma questão de lógica ou experiência humana, mas um dom que vem de Deus. Mas antes, por favor, se inscreva no nosso canal e nos diga de qual religião você é. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo explica que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso significa que, sem a ajuda do Espírito Santo, não podemos identificar corretamente o que vem de Deus e o que é influência do mundo ou do inimigo. Muitas pessoas tomam decisões baseadas apenas no que veem, sentem ou no que outras pessoas dizem. No entanto, o discernimento espiritual vai além das aparências. Jesus advertiu em Mateus 7,15 ao 16 sobre os falsos profetas, dizendo que eles vêm como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Como então podemos discernir? Ele responde no versículo seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Discernimento espiritual não significa julgar ou condenar os outros, mas sim avaliar as situações e pessoas à luz da palavra de Deus. Por exemplo, quando alguém ensina algo sobre a fé, devemos verificar se está de acordo com a Bíblia. Em Atos 17:11, os bereanos foram elogiados porque examinavam as Escrituras para conferir se o que ouviam era verdadeiro. Esse é um grande exemplo de discernimento espiritual em ação. Outro aspecto essencial do discernimento é a oração. Em Tiago 1,5, somos incentivados a pedir sabedoria a Deus, que dá liberalmente a quem pede com fé. Isso mostra que, se queremos crescer espiritualmente e tomar decisões corretas, precisamos buscar a Deus constantemente. No mundo atual, somos bombardeados por informações de todos os lados: redes sociais, notícias, opiniões de especialistas e até líderes religiosos. O discernimento espiritual nos ajuda a filtrar tudo isso, separando o que vem de Deus e o que pode nos afastar dele. Na próxima parte, falaremos sobre os sinais que indicam quando uma pessoa está desenvolvendo discernimento espiritual. Parte 2. Sinais de que você está desenvolvendo discernimento espiritual. Discernimento espiritual não surge da noite para o dia. Ele é um crescimento constante na vida do cristão e pode ser percebido por alguns sinais claros. Quanto mais nos aproximamos de Deus e da Sua palavra, mais sensíveis ficamos para discernir o que vem dele e o que não vem. Um dos primeiros sinais de que você está desenvolvendo discernimento espiritual é a sua capacidade de perceber enganos sutis. Em 1 Coríntios 2:10 ao 12, Paulo ensina que o Espírito Santo nos revela as coisas de Deus, permitindo que vejamos além do que é aparente. Isso significa que, quando uma mensagem ou ensinamento não está alinhado com a Bíblia, algo dentro de você sente que há algo errado. Esse desconforto é o Espírito Santo alertando para o perigo. Outro sinal é um desejo crescente de conhecer e estudar a palavra de Deus. Em Hebreus 5:14, lemos que o alimento sólido é para os que têm a mente exercitada para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, quanto mais você se aprofunda na Bíblia, mais fácil fica distinguir o que é certo e o que é errado. A sensibilidade ao pecado também aumenta à medida que o discernimento espiritual cresce. Coisas que antes pareciam normais passam a incomodar. Você percebe que certas atitudes, palavras ou pensamentos não agradam a Deus e começa a evitá-las. Essa mudança não acontece por medo de punição, mas porque seu coração se alinha com o de Deus. Outro sinal importante é a paciência para tomar decisões. Quem tem discernimento não age por impulso, mas busca a direção de Deus antes de decidir qualquer coisa. Em Provérbios 3:5 ao 6, somos aconselhados a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Por fim, um grande sinal de crescimento no discernimento espiritual é a paz interior. Quando estamos alinhados com Deus, sentimos uma paz que o mundo não pode oferecer. Mesmo diante de incertezas, sabemos que Ele está no controle. Filipenses 4:7 nos fala sobre essa paz que excede todo entendimento e guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Na próxima parte, falaremos sobre os perigos da falta de discernimento espiritual e como isso pode afetar a vida de uma pessoa. Parte 3. Os perigos da falta de discernimento espiritual.
A falta de discernimento espiritual pode levar uma pessoa a tomar decisões erradas e a se afastar de Deus sem perceber. O inimigo é astuto e sabe como enganar aqueles que não estão espiritualmente atentos. Em 1 Pedro 5,8, somos alertados de que o diabo anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Isso significa que ele está sempre tentando nos enganar e nos afastar da verdade. Um dos grandes perigos da falta de discernimento é cair em doutrinas falsas. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo adverte que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e buscariam mestres que falassem apenas o que elas querem ouvir. Esse tempo já chegou. Hoje, há muitos ensinamentos que parecem corretos, mas que distorcem a palavra de Deus. Sem discernimento, uma pessoa pode ser levada por essas falsas doutrinas e se desviar da fé verdadeira. Outro perigo é a influência do mundo. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Quem não tem discernimento acaba aceitando comportamentos e valores que não são bíblicos, apenas porque são populares ou bem aceitos pela sociedade. A falta de discernimento também pode levar a decisões ruins na vida pessoal. Escolher relacionamentos errados, amizades tóxicas, parcerias que não agradam a Deus. Tudo isso pode acontecer quando não se tem a capacidade de discernir entre o que é bom e o que é prejudicial. Além disso, a ausência de discernimento pode gerar uma falsa sensação de segurança espiritual. Muitas pessoas acham que estão bem com Deus apenas porque frequentam uma igreja ou fazem boas ações, mas não têm uma vida de oração e obediência à palavra. Em Mateus 7:21-23, Jesus diz que nem todo aquele que o chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Por isso, é fundamental buscar o discernimento espiritual diariamente. Na próxima parte, falaremos sobre como desenvolver esse discernimento através da comunhão com Deus e da prática da sua palavra. Parte 4. Como desenvolver o discernimento espiritual. O discernimento espiritual não acontece automaticamente. Ele precisa ser desenvolvido e fortalecido através de hábitos espirituais sólidos. Deus nos dá os recursos para crescer nesse entendimento, mas cabe a nós utilizá-los de maneira eficaz. O primeiro passo para desenvolver o discernimento espiritual é buscar um relacionamento profundo com Deus. Isso significa mais do que apenas frequentar a igreja ou fazer orações rápidas. Em Tiago 4:8, está escrito: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quando buscamos a presença de Deus com sinceridade, Ele nos dá sabedoria para entender as situações à nossa volta. Outro fator essencial é o estudo contínuo da Bíblia. Em 1 Coríntios 2:14-15, Paulo explica que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Isso significa que, sem um conhecimento profundo da palavra, corremos o risco de ser enganados. Ler, meditar e refletir sobre as Escrituras nos ajuda a enxergar as coisas com os olhos de Deus. A oração também é fundamental. Quando oramos, nos conectamos com Deus e abrimos espaço para que Ele nos guie. Em Jeremias 33:3, Deus diz: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Orar pedindo discernimento é um dos passos mais importantes para desenvolvê-lo. Outra maneira de fortalecer o discernimento espiritual é através da comunhão com outros cristãos maduros na fé. Em Provérbios 27:17, está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Estar cercado de pessoas que buscam a Deus nos ajuda a crescer e a evitar erros. Além disso, precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes, ele nos dá pequenos sinais de alerta quando algo não está certo. O problema é que, se não estivermos sensíveis à sua voz, podemos ignorá-los. Em João 16:13, Jesus promete que o Espírito da Verdade nos guiará em toda a verdade. Por fim, o discernimento se desenvolve na prática. À medida que tomamos decisões baseadas na Palavra de Deus e buscamos sua orientação, nosso entendimento espiritual se fortalece. Em Hebreus 5:14, vemos que aqueles que amadurecem na fé têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Na próxima parte,
Falaremos sobre como aplicar esse discernimento na vida cotidiana. Parte 5. Aplicando o discernimento espiritual no dia a dia. Ter discernimento espiritual não significa apenas reconhecer o que é certo e errado, mas também saber como agir diante das situações da vida. A Bíblia nos ensina que esse discernimento deve ser colocado em prática em todas as áreas do nosso cotidiano. Uma das primeiras formas de aplicar o discernimento é nas decisões que tomamos. Em Provérbios 3, 5-6, somos instruídos a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Isso significa que, antes de tomar qualquer decisão importante, devemos buscar a direção de Deus em oração e na Sua palavra. Outro ponto essencial é o discernimento nos relacionamentos. Nem todas as pessoas que entram na nossa vida são enviadas por Deus. Algumas podem ser instrumentos do inimigo para nos desviar do caminho certo. Em 1 Coríntios 15:33, está escrito: as más companhias corrompem os bons costumes. Precisamos aprender a reconhecer quais amizades e associações são edificantes e quais podem nos prejudicar espiritualmente. O discernimento também nos ajuda a lidar com as provações e dificuldades. Muitas vezes, passamos por situações que parecem negativas, mas que, na verdade, fazem parte do plano de Deus para o nosso crescimento. Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando temos discernimento, conseguimos enxergar além do sofrimento momentâneo e confiar no propósito divino. Além disso, o discernimento espiritual nos protege contra enganos e falsos ensinamentos. Jesus nos alertou em Mateus 7,15 que existem falsos profetas vestidos como ovelhas, mas que, na verdade, são lobos devoradores. Hoje em dia, com tantas informações disponíveis, precisamos ter cuidado para não sermos enganados por ensinamentos que distorcem a palavra de Deus. Outro aspecto importante é o discernimento no uso das nossas palavras. Em Tiago 1,19, somos aconselhados a ser rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Muitas vezes, reagimos impulsivamente e nos arrependemos depois. O discernimento nos ajuda a pensar antes de falar e a agir com sabedoria. Por fim, aplicar o discernimento no dia a dia significa viver uma vida de obediência a Deus. Em Tiago 1,22, lemos que devemos ser praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Ter discernimento não adianta de nada se não colocarmos esse conhecimento em ação. Na próxima parte, falaremos sobre como o discernimento espiritual nos ajuda a vencer as tentações e permanecer firmes na fé. Parte 6. O discernimento espiritual e as tentações. A tentação faz parte da caminhada cristã. Nenhum de nós está imune a ela. Até Jesus foi tentado no deserto, como vemos em Mateus 4:1-11. No entanto, a diferença entre cair e resistir está no discernimento espiritual. A Bíblia nos ensina que as tentações vêm de diferentes formas. Em 1 Coríntios 10:13, está escrito: nenhuma tentação veio sobre vocês, exceto aquelas comuns à humanidade. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Isso significa que, apesar das dificuldades, sempre há um caminho para resistir. O primeiro passo para vencer a tentação é reconhecê-la. O diabo raramente apresenta algo como claramente errado. Ele sempre tenta disfarçar o pecado, tornando-o atraente ou justificável. Em Gênesis 3:1-6, vemos como Satanás enganou Eva, distorcendo as palavras de Deus e despertando nela o desejo pelo fruto proibido. O mesmo acontece hoje. Muitas tentações vêm disfarçadas de algo inofensivo ou até mesmo bom. Ter discernimento espiritual nos ajuda a identificar essas armadilhas. Em Efésios 6:11, Paulo nos adverte: revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa estar constantemente preparado, conhecendo a palavra e buscando a Deus em oração. Outro ponto importante é saber quando fugir. Em 2 Timóteo 2:22, está escrito: fuja das paixões da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Algumas situações exigem que simplesmente nos afastemos, pois tentar enfrentar por conta própria pode ser perigoso.
O discernimento também nos ajuda a escolher nossas batalhas. Nem toda discussão ou confronto vale a pena. Em Provérbios 14:16, lemos: o sábio teme e evita o mal, mas o tolo é arrogante e imprudente. Precisamos saber quando permanecer firmes e quando recuar. Além disso, confiar em nossa própria força é um erro. Em João 15:5, Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Precisamos sempre buscar força em Deus para resistir às tentações. Na próxima parte, falaremos sobre como o discernimento espiritual nos ajuda a identificar e lidar com influências negativas em nossas vidas. Parte 7. Identificando e lidando com influências negativas. Todos nós somos influenciados pelo ambiente à nossa volta. As pessoas com quem convivemos, o que assistimos, ouvimos e lemos têm um impacto significativo em nossas vidas. O discernimento espiritual nos ajuda a filtrar essas influências e evitar aquelas que podem nos afastar de Deus. Em Provérbios 13:20, está escrito: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará má. Isso significa que precisamos ter cuidado com as amizades e relacionamentos que cultivamos. Nem todas as pessoas ao nosso redor querem o nosso bem. Algumas podem ser usadas pelo inimigo para nos desviar do caminho certo. Além das pessoas, precisamos avaliar o conteúdo que consumimos. Em Filipenses 4:8, Paulo nos instrui a pensar apenas no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Programas de TV, redes sociais, músicas e livros podem influenciar nossa mente de maneira positiva ou negativa. Outro aspecto é o ambiente em que nos inserimos. Em 1 Coríntios 5:6, Paulo alerta que um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso significa que pequenas concessões podem levar a grandes desvios. Se nos cercamos de influências ruins, em pouco tempo começamos a agir de acordo com elas. O discernimento espiritual nos ensina a fazer escolhas conscientes. Perguntar a nós mesmos: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Pode ser um bom critério para avaliar nossas decisões. Além disso, precisamos aprender a dizer não. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a aceitar certas situações para não parecermos diferentes. No entanto, Romanos 12:2 nos lembra: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. O discernimento também nos ajuda a corrigir nossos próprios erros. Em Mateus 7:3-5, Jesus nos ensina a olhar primeiro para nossas próprias falhas antes de apontar as dos outros. Isso nos lembra que todos estamos em constante aprendizado e crescimento. Na próxima parte, falaremos sobre como desenvolver uma vida de sabedoria através do discernimento espiritual. Parte 8. Desenvolvendo uma vida de sabedoria através do discernimento espiritual. A sabedoria e o discernimento espiritual andam juntos. Uma pessoa sábia é aquela que não apenas conhece a palavra de Deus, mas também a aplica corretamente no dia a dia. Em Provérbios 9:10, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Isso significa que a verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos Deus como a fonte de toda a verdade. Para desenvolver uma vida sábia, precisamos aprender a ouvir mais do que falar. Em Tiago 1:19, lemos: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Muitas vezes, a falta de discernimento nos leva a tomar decisões precipitadas e agir de maneira impensada. Outro ponto essencial é buscar conselho. Em Provérbios 15:22, está escrito: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Deus coloca pessoas sábias ao nosso redor para nos ajudar, mas precisamos ter humildade para ouvir e aceitar correções. A oração e o estudo da palavra também são fundamentais. Em Tiago 1:5, encontramos uma promessa poderosa: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Quando buscamos sabedoria em Deus, Ele nos guia no caminho certo. O discernimento nos ajuda a diferenciar entre o que parece certo e o que realmente é certo.
Muitas coisas podem parecer boas aos nossos olhos, mas nem sempre são a vontade de Deus. Em Provérbios 14:12, está escrito: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Além disso, uma vida sábia é uma vida equilibrada. Em Eclesiastes 3:1, lemos: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. O discernimento nos ensina a identificar o tempo certo para cada coisa, evitando agir por impulso ou deixar as oportunidades passarem. Na próxima parte, falaremos sobre como o discernimento espiritual nos ajuda a enfrentar tempos difíceis e desafios da vida. Parte 9. O discernimento espiritual nos tempos difíceis. A vida é cheia de desafios. Passamos por momentos de dor, incerteza e provações. Nessas horas, o discernimento espiritual nos ajuda a compreender a vontade de Deus e a encontrar paz em meio às dificuldades. Em João 16:33, Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que as dificuldades fazem parte da nossa caminhada, mas podemos enfrentá-las com fé e confiança. Uma das primeiras coisas que o discernimento nos ensina nos momentos difíceis é diferenciar provação de consequência. Algumas situações são provações permitidas por Deus para fortalecer nossa fé, como vemos em Tiago 1:2-4. Outras, no entanto, são consequências de escolhas erradas. Saber identificar a diferença nos ajuda a tomar melhores decisões no futuro. Outro ponto importante é reconhecer que nem sempre entenderemos tudo. Em Isaías 55:8-9, Deus diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Às vezes, queremos respostas imediatas, mas o discernimento nos ensina a confiar no tempo de Deus. O discernimento espiritual também nos ajuda a manter a calma. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Além disso, precisamos lembrar que Deus sempre nos dá forças para enfrentar qualquer situação. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor disse a Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso nos mostra que, mesmo quando nos sentimos fracos, Deus nos sustenta. Por fim, o discernimento nos ensina a ver oportunidades no meio das dificuldades. Em Romanos 8:28, está escrito: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está trabalhando em nosso favor. Parte 10. Mantendo um coração sensível à voz de Deus. O discernimento espiritual não é algo que adquirimos de uma vez e pronto. Ele precisa ser cultivado diariamente. Para isso, devemos manter um coração sensível à voz de Deus, permitindo que Ele nos guie em cada passo. Em Hebreus 3:15, lemos: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Muitas vezes, Deus fala conosco de maneira sutil, através da leitura da Bíblia, de uma pregação, de uma conversa com alguém ou até mesmo de circunstâncias ao nosso redor. Mas se o nosso coração estiver endurecido, não reconheceremos sua voz. Uma das formas de manter um coração sensível é evitando a contaminação espiritual. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo adverte: as más companhias corrompem os bons costumes. Se estamos cercados de influências negativas, podemos acabar perdendo o discernimento correto. Outro aspecto importante é manter uma vida de oração. Em 1 Tessalonicenses 5:17, encontramos uma instrução simples, mas poderosa: orem continuamente. Isso não significa que precisamos estar de joelhos o tempo todo, mas que devemos viver em constante comunhão com Deus. Também precisamos exercitar a obediência. Em Tiago 1:22, somos exortados: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O discernimento espiritual só será útil se aplicarmos o que aprendemos. Não adianta saber o que é certo e não agir de acordo. Por fim,
Devemos sempre buscar crescer espiritualmente. Em 2 Pedro 3,18, está escrito: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O discernimento não tem limite. Quanto mais nos aprofundamos no relacionamento com Deus, mais clara se torna a nossa visão espiritual. Quando mantemos um coração sensível, conseguimos perceber quando Deus nos alerta sobre algo, quando Ele nos direciona a tomar certas decisões e quando nos chama para um novo propósito. O discernimento espiritual nos dá segurança, nos afasta do erro e nos aproxima do centro da vontade de Deus. Agora, vamos concluir com um resumo do que aprendemos e um convite para que você aplique esses princípios na sua vida. Conclusão: o discernimento espiritual como caminho para uma vida plena. O discernimento espiritual é um presente de Deus para aqueles que desejam viver de acordo com sua vontade. Ele nos protege dos enganos, nos orienta nas decisões e nos aproxima do Senhor. Ao longo deste estudo, vimos que o discernimento começa com temor a Deus, se desenvolve através da oração e do estudo da palavra, nos ajuda a enfrentar tempos difíceis e nos ensina a ouvir a voz de Deus em meio ao caos do mundo. Aprendemos que o discernimento não é apenas sobre saber o que é certo e errado, mas também sobre entender o tempo e a forma certa de agir. Ele nos livra de ciladas espirituais, fortalece nossa fé e nos permite viver com mais sabedoria e propósito. Se você deseja crescer no discernimento espiritual, comece aplicando esses princípios na sua vida. Busque a Deus diariamente, peça sabedoria em oração e esteja atento à voz do Espírito Santo. Que essa mensagem encha seu coração de esperança e confiança no Senhor. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe com mais pessoas para que elas também possam aprender sobre o discernimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça a sua caminhada.